Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre o humanismo e sobre Gil Vicente. Nós já temos uma primeira aula sobre este autor, sobre este dramaturgo. Fica a sugestão de vocês assistirem antes de assistir a esta aula. Por quê? Porque lá naquela aula eu preparo a cama, preparo o terreno, dou o contexto histórico em que o Gil Vicente está escrevendo, quais são, como se divide formalmente as suas peças e etc. Esta aula específica ela será para analisar a obra O Alto da Barca do Inferno, certo? Então quer dizer, eu não vou ficar repetindo aquilo que nós já falamos na aula anterior, ou seja, os seus propósitos e tudo mais, né? Na verdade, é uma aula para ilustrar, para exemplificar na sua com as suas cores mais vívidas a obra de Gil Vicente, né? A obra de Gil Vicente. Como nós falamos lá na primeira aula, o Alto da Barca do Inferno ele tem para nós, brasileiros, uma importância muito grande no que se refere principalmente à sua ocorrência nos vestibulares. Ainda que hoje já não seja mais uma leitura obrigatória, foi por muito tempo. E mesmo vestibulares em que a leitura, né, não era obrigatória, que é o caso da VUNESP, também apareciam questões. Bom, para quem já tem um tempo aí, uma bagagem de cursinho, uma bagagem de vestibular, deve saber a infinidade de questões que podem ser feitas a partir dessa obra. Haja vista a quantidade de personagens e todas as repercussões que cada um desses personagens tem dentro da obra, certo? Então, será uma aula, acredito eu, mais ou menos longa, em que nós iremos passar por todas as personagens e pelo que elas representam dentro do contexto da obra, evidente, mas principalmente o que elas representam nas denúncias, como denúncia da sociedade em que Gil Vicente está inserido. Lembrando que esta sociedade, segundo o Gil Vicente, a sociedade em que ele vive é uma sociedade corrompida, certo? Lembrem-se lá, por isso que eu falei da importância da primeira aula. Gil Vicente, ele é um reformador, ele é um reacionário, ele é um moralista por excelência, um moralista cristão por excelência. Ele faz a denúncia dos estratos sociais para que tais estratos sociais mudem o seu comportamento, né? Mudem a sua moral, certo? Lembrando sempre disso. Então ele está vivendo em uma época que, segundo a sua visão, é muito está com, né, os valores morais corrompidos, relativizados e etc. Principalmente pelo fato da burguesia estar presente, né? O papel que a burguesia desenvolveu aí na sua época, certo? Bom, então, começando aí a nossa análise sobre o Alto da Barca do Inferno, é importante ressaltar que ela, obra, faz parte de uma trilogia cujo nome seria composta, né, cujos nomes comporiam ainda o Alto da Barca do Purgatório e o Alto da Barca do Paraíso, certo? Mas para nós ficaremos aí com o Alto da Barca do Inferno. Bom, então é importante ressaltar essa continuidade que a obra terá, né? A obra terá. Bom,
Se nós pudéssemos, se nós tivéssemos que fazer um resumo muito sucinto do que é, né, do que é o Alto da Barca do Inferno, nós diríamos o quê? Aquela primeira leitura super rápida, né? Nós falaríamos o que sobre ela? Ora, é uma peça de teatro que se dá em uma cena e em um ato. Ou seja, ela acontece no mesmo lugar e ela acontece no mesmo período de tempo, certo? E, ademais, nós poderemos dizer que essa cena ela se dá numa espécie de eu imagino uma espécie de orla, né? Uma orla aí marítima, estamos próximos à praia, onde estão ancoradas duas barcas. Uma barca chamada Barca da Glória e a outra chamada Barca do Inferno, certo? Cada uma dessas barcas possui um arraiz. Arraiz é o cara que dirige a barca. Vocês estão vendo os dois arraiz aqui, né? O arraiz, o anjo e o diabo. Então, estes arraiz, nossa, deu uma dúvida agora se arraizes, né? Arraiz tem acento, enfim. Tem acento, olha, a conjugação, né, no plural, nossa, não faço a mínima ideia, nunca parei para pensar nisso. Bom, não tem nada a ver, calma. Gente, então estes arrais estão esperando, né? Cada um dos arrais, vamos falar assim para não ter problema de concordância, é, cada um desses arrais estão esperando as pessoas que morrem para levá-las ou ao paraíso, ou à glória, ou ao inferno, certo? Não temos uma terceira opção, ou é o paraíso ou é a glória. Interessante nós pensarmos que aquela ideia do purgatório, né, desenvolvida lá em Dante, lembra-se quando eu falei do Dante Alighieri, da Divina Comédia? O purgatório era uma criação católica muito recente para a época, né? E para a época nós estávamos falando lá do século XIV. Aqui no Gil Vicente ele não aparece, aparecerá o Alto da Barca do Purgatório, né? Posteriormente. Mas, a princípio, então, nós não temos uma terceira via. Nós só podemos ir ao paraíso, ir ao céu, ir à glória, ou nós só podemos ir à glória, ou nós iremos ao inferno, certo? Bom, nós temos duas alegorias, quer dizer, a gente já falou isso na primeira aula, uma das constantes do teatro vicentino é o uso das alegorias e de personagens tipo. Então, as alegorias elas concentram valores morais, né? Valores morais. Então, concentra na ideia, desculpa, concentra na imagem, na figura do anjo, os valores morais cristãos e concentra na figura do diabo os pecados, né? As faltas para com a moralidade cristã. Eu coloquei aqui que encena, mediante alegorias, o dia do julgamento, quanto à entrada ou não no paraíso de diversos estratos sociais. Esse julgamento, é bom lembrar que não é o julgamento final. Né? Por quê? Porque o juízo final, entre aspas, né, para usarmos a expressão correta, o juízo final ou julgamento final não é feito por estas pessoas, não é feito por estas alegorias. Ela será feita, né? Ele será feito, este julgamento, acredita o cristão, será feita, desculpa, será feita pelo próprio Deus, né? Em que finalmente se separará os bodes das ovelhas. Então, nós poderíamos ser um pouco menos drásticos, né, menos dramáticos, e afirmar que as pessoas
conforme elas vão morrendo, elas vão se apresentando uma a uma aí nesta cena, quer dizer, lá na orla, e que irá sempre, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes, ela irá, o seu desejo é ir para o paraíso, né? Mas nós veremos também que, na maioria das vezes, ela não irá para o paraíso. Esse é o ponto, certo? Bom, então, o que nós poderíamos dizer, a princípio, dessas duas alegorias, é que o anjo, ele é, como todo anjo, impassivo, né? Impassivo, ele cumpre com as ordenações divinas, portanto, qualquer argumento que se valha de desejos particulares, qualquer argumento que se valha de modos de vida comuns à época, nada disso interessa ao anjo. E, nossa, e nós poderíamos dizer, já sendo bem direto, né, bem sucinto, que o anjo ele está lá simplesmente para observar a moralidade cristã, né? Simplesmente para observar os 10 mandamentos, o cumprimento dos 10 mandamentos e a não ocorrência dos 7 pecados capitais, certo? Então, o seu trabalho desse, né? De permitir ou não a entrada daqueles que observaram a moralidade cristã e daqueles que não observaram. Ponto final, né? Ponto final. Ele pouquíssimas vezes ele se exalta. Na verdade, ele próprio não se exaltará, mas existe alguém aí que em algum momento, né, que é o Parvo, o Joane que vai fazer parte da barca da Glória, ele, em certos momentos, ele se exaspera, né, ele se coloca numa atitude assim passional e tal, mas não é a representação do anjo, certo? Bom, e em segundo lugar, nós temos o diabo. O diabo, ele é tudo, quer dizer, ele faz sátira, ele é irônico, ele ele se vale de uma certa persuasão, né? E ele já sabe que a maioria dos que estão lá para chegar, ele já sabe que vai ser destinado à sua barca. A sua função, né, a função então do diabo, é de acabar por convencer essas pessoas de que, né, essas pessoas entrem na barca e ponto final. E inclusive, moçada, muito importante, o diabo próprio dirá: eu sou o advogado do céu. Velho, isso é de suma importância para você entender essa alegoria. Advogado do céu, quer dizer, é ele que advoga em nome do céu. Por que é ele quem advoga? Porque é ele quem estabelece que representaria tudo aquilo que é de ruim dentro da moral cristã. Né? Então, ele é a peneira, por isso que ele é o advogado, né? Ele é a peneira. O cara, imagina a peneira dos valores morais, certo? E aqueles que caem em cima da peneira e passam pela peneira, né? E passam pelos pontinhos lá pela rede da peneira, esses caras são aqueles que irão pro paraíso, para a glória. E aqueles que ficaram em cima da peneira foi porque pecaram, né? Foi porque pecaram. Essa frase do diabo ela é muito importante. Eu sou advogado do céu, advogado do céu. Bom, então vamos lá.
feita a primeira análise dessas duas alegorias, vamos aí para as outras personagens. A primeira que vai aparecer, lá, é o fidalgo, né? Só que como nós estamos falando de poemas, desculpa, como nós estamos falando de teatro, os elementos cênicos eles são de suma importância. Ou seja, o teatro ele é visível sobremaneira, né? Sobremaneira. E aí o que nós temos então para caracterizar, como nós não estamos falando, por exemplo, de uma prosa e como nós não estamos falando de poesia, em que para descrever a cena você se vale das palavras, no teatro você precisa valer-se desses elementos, desses objetos, dessas figuras, desses objetos cênicos, né, que fazem parte da cena e que determinam determinada personagem. No caso aqui nós temos o fidalgo. O fidalgo é o primeiro que vai aparecer nesse cais, né, nesse lugar aí onde estão as duas barcas, e junto com ele tem o seu pajem, veja aí as figurinhas, tem o seu pajem, o pajem representa o povo e ele carregando uma cadeira. A cadeira representando o poder, representando o trono, representando quem é o fidalgo? Ele é o nobre não trabalha, o nobre descansa. E o nobre descansa e o nobre não trabalha, por quê? Porque é sustentado, carregado pelo povo. Olha só que maravilha já que nós temos aí desses elementos cênicos para explicar esta personagem. E por último nós temos a presença do manto. Né? O manto, aí com esta cauda bem longa, representa o luxo, representa o uso do dinheiro, o uso da vida boa, né, da condição financeira boa, para poder valer-se de objetos luxuosos, né, que provocariam um prazer aumentado naquele que tem, naquele que possui. E é justamente esta a acusação que recai sobre ele. Ou seja, o fidalgo é uma pessoa que vive ou que viveu de prazeres e da exploração do povo. Né? Viveu de prazeres e da exploração do povo. Bom, exploração do povo por ser, né, essencialmente o ponto básico é esse, quer dizer, o cara, ele a exploração do por ser fidalgo, consequentemente já a exploração do povo. E em relação à vida, né, a essa vida de prazeres, está relacionado o fato dele ter uma esposa e dele ter uma amante. Então, o fidalgo, ele se mostra, ele tem dois argumentos muito característicos desse tipo social, desse personagem tipo, para com o diabo, que é o seguinte: o primeiro é, você sabe com quem você está lidando? Você sabe com quem você está falando? Por quê? Porque o fidalgo, a hora que ele chega nesse local em que há lá as duas barcas, ele ele não ele não acredita que ele vá para o inferno. Ele não acredita porque ele diz o seguinte: olha, eu deixei pessoas rezando para mim lá, rezando pela minha morte, pela minha alma, né? Só que essa pessoa que seria sua esposa, ela também tem um amante. Ele tem uma amante, ela também tem uma amante, e aí o fidalgo ele começa a entrar na real, né? A cair na real. Ele falou assim, mas espera aí,
e o tanto de lágrimas que ela derramou, e o quanto ela chorou. E o diabo, como sempre, muito irônico, né? Engraçado por diversas vezes, vai dizer o seguinte: ora, mas você tem certeza que essas lágrimas elas eram de tristeza, né? Então, e aí ele não se conformando, o fidalgo não se conformando, ele vai procurar a Barca da Glória. E ao chegar na Barca da Glória, ele se depara com um anjo, como eu disse lá no início, impassível. Ora, o senhor tinha uma amante, o senhor traía sua esposa. Aqui não é o local, aqui não é o seu local. Volte. E não há argumento, não há conversa com o anjo. E aí é então que o fidalgo retorna, né, a barca próxima aí ao diabo, a barca do inferno, e se recolhe para ela. Né? Então, e entra, já desesperançoso, ele entra na barca e fica lá esperando outras pessoas. Por que outras pessoas? Porque o diabo vai dizer: o senhor espera aí, porque provavelmente muitas outras pessoas também irão acompanhá-lo ao seu destino, certo? Ao mesmo destino que o seu. Bom, então, avançando aqui, nós temos o segundo personagem, que é o onzeiro. Onzeiro, gente, vem de 11%. Olha que louco, né? Nós estamos vivendo, eu falei para vocês, João III, ele é quem consolida e difunde a Inquisição em Portugal. É a época em que o João III, aqui, né, especificamente, ele está com 15 anos. Lembram-se lá do Auto da Visitação, que é de 1502. Então, a gente já está caminhando para o processo, nós já estamos caminhando para a Inquisição Católica em Portugal. Então, já dá para você imaginar a atmosfera de intolerância que está sendo esse período. E nós temos, para representar um daqueles que se valem da usura, né? Lembrando que a Igreja Católica condenava a usura, o lucro, né? E nós temos o onzeiro. O onzeiro, ele é conhecido por nós como agiota. Agiota, vocês devem saber, são aquelas pessoas que emprestam dinheiro a lucros exorbitantes. Dinheiro que nós não sabemos a origem, etc. O nome propriamente onzeiro vem de 11%, porque acreditava-se o quê? Acreditava-se que o comerciante honesto, e comerciante honesto significa para Gil Vicente o comerciante católico, embora nós de fato tivéssemos poucos comerciantes católicos, era aquele que cobrava 10% acima do valor de custo da mercadoria. Né? O onzeiro, né, representando esse 11%, ele é o sujeito que cobra muito além do que de fato ele deveria cobrar. Essa cobrança maior, de onde vem a maior parte do seu lucro, é chamado, né, condenada pela Igreja Católica sob o nome de usura. O que nós temos aqui para representar o onzeiro? Nós temos o saco de dinheiro. Né? O saco de dinheiro que ele carrega nas costas representa aí a ambição, a vontade de ter cada vez mais dinheiro, e etc, etc. E a usura, né? E a usura e a prática aí de emprestar dinheiros a juros exorbitantes. Afinal de contas, os juros, ele é um dinheiro pecaminoso. Por quê? Porque é um dinheiro que vem por meio do tempo. Eu empresto R$ 100 e depois de um determinado tempo eu quero 50% além do valor emprestado.
E esse tempo, ele não é de posse, isso de acordo evidente com a religião católica, ele não é de posse daquele, dos seres humanos. O tempo, ele é de posse divina. Então, quer dizer, eu me valho de algo que é divino para poder extorquir, para poder ganhar dinheiro, para poder, né, me enriquecer às custas de algo que não é meu. Né? O tempo a Deus pertence, já diz o ditado popular. A acusação aí é muito clara, né? Cobiça, vontade de ter cada vez mais dinheiro, e etc, etc, né? Ambição, e o destino, evidentemente, é a barca do inferno. Acontece o seguinte: o agiota, ele também, né, como todos os personagens, como todas as personagens, o agiota também não quer ir pro diabo, né, velho? Ele não quer ir lá pro, pro inferno. E ele vai tentar convencer o anjo, tentar conversar com o anjo de que ele deveria, né, deveria ir para o paraíso, para a glória. E é o que ele faz, quer dizer, ele vai lá com o anjo, conversa, e a primeira coisa que o anjo vai falar é o seguinte: olha, a sua bolsa é muito grande para entrar aqui. Se a sua bolsa entrar, se este bolsão, o saco de dinheiro é chamado de bolsão por Gil Vicente. Se este bolsão entrar, ele vai tomar o lugar todo da barca. Ele fala assim: mas não tem dinheiro aqui, não tem dinheiro. Ele fala: não interessa, não interessa, você não pode entrar. Né? A ganância é um é uma imoralidade, você não vai entrar. E aí, meio cabisbaixo, tal, o onzeiro ele volta para próximo aí do diabo, de cabeça baixa e lamentando, fala assim: olha só, se eu tivesse conseguido trazer o dinheiro, se eu tivesse conseguido trazer o dinheiro, talvez eu conseguiria dobrar o anjo. E já que não tem outro, já que não tem tu, vai tu mesmo. E é o que acontece, quer dizer. Então, o onzeiro ele vai lá para a barca do inferno, se senta lá, e o que nós temos? Nós temos aquela ideia de que o dinheiro, ele não, né, de tudo, de todos os bens materiais, nenhum desses bens eles entrarão no céu. Né? Não faz o menor sentido, portanto, você levar uma vida que ambiciona bens materiais e não cuidar da sua alma. Ao fim e ao cabo, é essa a moral, né, a lição moral de Gil Vicente. Ou seja, cuide da alma, não cuide do corpo. O corpo é transitório, a alma é eterna e tudo mais aquilo que nós já ouvimos em outros carnavais, certo? Bom, a terceira personagem aí é o Parvo. Parvo é doido, né, loucão. Joane. Joane, os seus elementos cênicos ele não tem nenhum e não lhe é feita nenhuma acusação. Ele vai para a barca da glória. Então, ele é o primeiro a ir para a barca da glória. E por quê? Qual é o motivo? Veja, gente, que o fato de não ter nenhum elemento cênico significa o quê? Significa que ele não tem nada que o caracterize como alguém pertencente a algum extrato social, a alguma camada social. Então, ele não representa, digamos, um ser concreto, né? Ele não representa um ser concreto, por exemplo, quem? Ah, o professor, ele é caracterizado, ele poderia ser caracterizado pelo quê? Não sei, pelo esquadro, pela régua, pelos livros, a cozinheira pelo quê? Pela panela, pela colher e etc. Cada uma das pessoas, cada uma das profissões, cada estrato social, ele teria, portanto, um elemento que o designasse. E dentro desse elemento que o designa, ele
sofreria ou não sofreria as acusações de imoralidade ou de moralidade, né? Ou sendo moral e etc. Eu encaro essa personagem como uma figura que ela está fora dos limites reais, né? Fora dos limites reais, reais no sentido de ser concreto. Né? Ela não tem nada que justifique o fato dela ser, dela possuir, dela ser de uma ou outra classe social. E justamente, né, justamente pelo fato dela não ser aquela representar concretamente, porque lhe faltam elementos cênicos, você tem esse desligamento da realidade na medida em que você o chama de parvo. Né? Quem é o louco? Quem é o desvairado? É aquele que não mantém contato com a realidade. Então, tudo o que ele faz, ele, Joanne e por extensão os loucos, né? Tudo o que os parvos fazem não são feitos por livre e espontânea vontade, quer dizer, não está destinado ao fato de serem. Eles não fazem o que fazem por livre-arbítrio. Né? Não é uma decisão consciente fazer o que fazem. Então, o cara ele não peca ele não peca por decisão. Ele erra, sim, mas ele erra porque lhe falta a consciência. Então, a essas pessoas está destinado o reino dos céus. Por isso que não tem nenhuma acusação e mais do que isso, né? Para ele tanto faz. Ele não sabe nem aonde ele está. Então, para ele, tanto faz ir ao paraíso, ir à barca da glória, ir à barca do inferno, ele não sabe nem onde ele está. Então, aí o anjo que vai lá e o chama, fala assim: entra aí, mano, entra aí, filho, entra aí que seu lugar é aqui. Né? Aqueles que fazem o que fazem na insanidade, o reino dos céus está garantido. E ele entra lá e ele fica lá. Só que como ele é muito loucão, ele ataca, né? Ele vai começar a atacar as próximas personagens que irão aparecer. Né? E o interessante é assim que o anjo não o reprime. O anjo fica lá escutando, né? Escutando aquilo que o Joane vai falar. Bom, o outro personagem que aparece seguinte é o sapateiro. Olha que legal, né, cara? Representando aí a burguesia por excelência, prestadora de serviços. Os elementos cênicos, você pode ver as formas de sapato e o seu avental, né, característico lá para uso de martelo, para uso de fogo e etc. Instrumentos que o permitiram explorar os seus clientes. Então, quer dizer, é o avental que o protege da cola, do fogo, das marteladas, enfim, e essa quantidade de formas de sapato que permitem a ele essa exploração dos seus clientes. Né? A gente já viu o agiota, só que o agiota ele não trabalha, né? Ele não trabalha enquanto transformador da realidade, melhor, desculpa, enquanto transformador da natureza. O seu erro é valer-se do tempo, algo que não lhe pertence. No caso, então, do sapateiro, aí sim é uma denúncia feroz, né, uma denúncia mordaz aos comerciantes que se valem dos seus meios de produção para poder explorar os seus clientes. Por quê, gente? Porque a ideia do catolicismo é que o terceiro setor, né, o setor de comércios, o setor de serviços, seja de fato
uma prestação de serviço. Então, quer dizer, o professor ele não está lá para enriquecer, ele tem uma função social importante. O sapateiro a mesma coisa, a merendeira a mesma coisa, o mecânico a mesma coisa. Só que, né, essas pessoas, donas dos meios de produção, elas se valem desses meios de produção para poder para poder roubar, né? Para poder extorquir as pessoas, né? As pessoas. Então ele é acusado aí de roubar o povo, de valer-se de novo dos seus meios de produção para cobrar muito além daquilo que, né? Muito além daquilo que valeria e que seria a função social de um sapateiro dentro da sociedade, certo? Ele também, evidentemente, vai para a barca do inferno, né? O seu destino é a barca do inferno, só que, como todos os outros, ele também vai lá e vai dar uma sondada no anjo. E ao sondar o anjo, ele fala assim: mas todo mundo faz. O argumento é esse, né? Mas todo mundo faz, gente. O que eu estou fazendo a mais? Eu sou crismado. Ó, eu vou todo dia à missa. Eu vou todo dia. Eu vou toda semana à missa. Eu sou batizado. As pessoas, todas as pessoas fazem o que eu faço. Como assim que eu vou ser, que eu vou para o inferno? Eu não mereço, não é justo. Novamente, o seu anjo com toda a sua calma, com toda a sua serenidade, dirá: o Senhor roubou. De que adianta? Olha só que fenomenal, né? Do que adianta o Senhor frequentar as missas, o Senhor ser batizado, catequizado, crismado e o cacete, se na sua vida você não aplica os mandamentos católicos, né? E aí não tem jeito, ele volta lá para o diabo, e o diabo ele está sempre de braços abertos, né? Sempre já esperando por um a mais. Lembre-se, o advogado dos céus, né? O diabo é o advogado dos céus. Bom, continuando, lá, personagem muito interessante, um frade. Como nós sabemos que ele é frade? É só você olhar a sua vestimenta, né? Você olha o hábito, você está vendo que ele é um frade, ele tem lá o corte dos franciscanos, inclusive, velho do céu, isso daria uma aulinha, né? Por que que ele representa um franciscano e por que que ele não representa, por exemplo, um jesuíta, né? Então, há toda essa discussão também que nós poderíamos fazer, mas que daí seria uma discussão um pouquinho mais avançada, né? Exigiria mais conhecimento nosso, e pelo menos até agora não se apareceu, e acredito eu que não aparecerá, como uma questão de ensino médio, né? É só você lembrar, dentro do contexto histórico, eu não vou desenvolver o tema, mas para você ter uma resposta possível, e se ficou interessado ou interessada, me procure depois no particular, o franciscano e o jesuíta são duas é, ramificações aí, né, da Igreja Católica, um aceito pelo status quo, né, um aceito pela tradição, que são os jesuítas, e uma outra parte, né, que são os franciscanos, que fazem voto de pobreza e etc., e que teriam aí sim uma vida muito mais, seguiriam a vida de Cristo, né? Literalmente, os franciscanos são aqueles que seguem a vida de Cristo. E aqui o Gil Vicente, ele, né, ele dá uma carcada nervosa, porque os franciscanos eles geraram um certo desconforto dentro da Igreja Católica, e
como reformador, o Gil Vicente vai aproveitar para dar uma cutucada aí na turma. Bom, então, os elementos cênicos nós temos o escudo. Esse escudo é importante porque a maneira com que esse escudo está aí desenhado é um escudo simples, que faz uma menção simplesmente ao gosto dele pela guerra, ao gosto dele pelo esporte, né? Essa espada, ela é uma esgrima, inclusive ele vai lá fazer showzinho, né, de esgrima. Ah, você imagina um frade fazendo, né, os movimentos lá da esgrima. E ele tem a sua companheira, velho. Ele traz consigo a sua mulher, né? Portanto, o que representaria aí um falso celibatário, a quebra da castidade, etc. Né? Então fica muito evidente quais são as acusações. Olha quantas acusações em cima dele. Luxúria, né? Luxúria porque seria uma pessoa que deveria cumprir com os votos do celibato, portanto, seria uma pessoa que não poderia se casar, manter-se casto e etc. E é o que ele é tudo aquilo que ele não faz, né? Ou melhor, é tudo aquilo que ele não fez, né? Que ele não fez. E é interessante porque no caso, quando ele vai para a barca do anjo, né, a barca da glória, e vai conversar com o anjo, ele fala exatamente a mesma coisa, mais ou menos assim, né, exatamente, enfim, mas o argumento é o mesmo que o sapateiro. Ora, mas todo mundo tem a sua amante. Olha, eu sou frade, só o fato, né? O frade achava o seguinte, só o fato dele ter este cargo já o garantiria. E o Gil Vicente, em todas as oportunidades, ele está dizendo a mesma coisa. Não adianta o discurso, a prática, ela é de suma importância. É a prática que vai determinar, portanto, será a moral que vai determinar o acesso ou não de alguém ao reino dos céus. Esse é o ponto. Em todas as personagens que aparecem, é a questão da prática. Vocês viram que quem se salvou até agora foi o parvo. Por quê? Porque a sua prática é inconsciente. Porque as suas atitudes são inconscientes. De todos os outros, não. De todos os outros são absolutamente conscientes, né? Conscientes. E é evidente que dentro deste panorama, o frade e a sua querida esposa, ou a sua querida amante, companheira, sei lá como você quer entender isso, é evidente que eles estarão, né, irão para a barca do inferno, certo? Bom, outra personagem também interessantíssima e que aparece com uma frequência enorme das obras de Gil Vicente é a dona Brígida Vaz. Ou, melhor dizendo, né, deixa eu me expressar melhor, não é que Brígida Vaz aparece com frequência nas obras do Gil Vicente. É a figura da alcoviteira. A alcoviteira, velho, é a cafetina, né? Alcoviteira é o nome mais popular para alcoviteira é a cafetina. Cafetina é aquela que gerencia a prostituição, né? Gerencia as prostitutas, etc, etc. Os elementos cênicos, nós temos aqui objetos bem interessantes, né? Você tem uma maleta, essa maleta ela possui 6 vírgulos postiços. O que são vírgulos? São ímãs. Então veja, 600 ímãs postiços que ela
provavelmente, com esses 600 vírgulas, 600 homens foram enganados. Então se colocava, eu até procurei, velho, juro para você, eu até procurei no Google uma imagem de vírgula postiço porque eu fiquei curioso, mas não achei, né? Dessa época do século XVI, eu não achei. Como que se usava, como que se colocava esse trem aí para dar a sensação no cliente de que a prostituta ela era virgem, né? Então, além desses 600 vírgulas postiços, haviam joias, furtos alheios, entre aspas, porque é o que está lá no... Então, ela roubava, tinha... Ah, não eram bem lingeries, mas eram assim, roupas insinuantes, tinha objetos de magia, e é disso que ela vai, né, de tudo isso, na verdade, que ela vai ser acusada, como roubos, roubos dos mais diversos, como gerenciadora da prostituição e, portanto, uma defensora da prostituição e etc., e de feitiçaria. Muito legal assim, né? É interessante você ver essa figura porque foi a primeira figura feminina que apareceu e ela já aparece assim, quer dizer, então ela é a primeira figura e ela é a única figura feminina. Por quê? Porque o que você teve até agora foi Joane, por favor, é um parvo, tá? Não é nome feminino. E a personagem que apareceu aí feminina foi uma mulher, mas ela estava a tiracolo do frade. Então, ela é uma coadjuvante, ela é um objeto, na verdade, né? Ela é um objeto do frade. Aqui é a primeira e única mulher que vai ser retratada pelo Gil Vicente. E olha só, né, o conteúdo, o teor moral dessa personagem, né? O que ele está querendo dizer? Mulher é ladra, ela é prostituta e ela é bruxa, né? Então, pesado mesmo, né? Pesada essa acusação em cima de, né, desse tipo que não é nem uma personagem tipo, mas que é a figura feminina. Como que a figura feminina ela era encarada dentro da Idade Média e como que ela é encarada dentro da Inquisição, né? Então, é também uma questão aí que essa personagem ela pode dar muitas, produzir, né, ensejar muitas questões diferentes no vestibular. Vamos estar atentos e atentas. Bom, como todas as personagens, vai ela lá para a Barca da Glória e fala assim: mas o anjo, as mulheres que eu Ai, tem um nome para isso. As mulheres que eu aliciei, elas eram oferecidas para os padres da Sé, pelos religiosos da Sé, né? Eu que abastecia os desejos da igreja. Como assim que eu não tenho direito de ir para o céu? Eu estava fazendo um favor para a igreja. Aí o anjo vai falar assim: não, a senhora estava fazendo um favor para algumas pessoas, para as pessoas que não correspondiam, que embora, né, tivessem lá todos os elementos cênicos, para usar a expressão aqui, de um religioso, de alguém, né, membro da religião, membro oficial da religião, não eram pessoas que deveriam portar estes elementos. Então a senhora está completamente errada. E, né, no final é o que acontece. Ela volta lá para a barca do inferno e o diabo sempre prontamente, né, fala: monta aí, let's go, vamos, vamos aí, espera que tem gente mais para chegar. Bom, essa personagem também ela é interessantíssima, né? Interessantíssima, ela tem lá uma diferença em relação a todas as outras. É um judeu,
Então, alguém que faz parte do judaísmo, e nós sabemos que ele é judeu porque ele carrega um bode, certo? Então, nós temos o bode de um lado, e de outro lado, nós temos os cordeiros, nós temos as ovelhas. O juízo final é aquele que separará os bodes das ovelhas. Então, os bodes são ruins, né? Aos bodes não pertence o reino dos céus, enquanto as ovelhas sim. E você vê esse sujeito carregando um bode. Como todo judeu, a fama que lhe é dada é o fato de ser rico e de, portanto, gostar, né, do dinheiro e ser sovina. Por isso que eu coloquei ali, amar ao dinheiro. Essa é uma acusação, essa aspas aí, amar ao dinheiro, quem diz isso é o anjo, né? Amar ao dinheiro. E ele fala, eu gosto mesmo. É, enfim, não vejo problema quanto a isso. E outra coisa, no caso aí, né, as acusações, quem tomará as dores será o Joane. Nossa, Joane vai falar um monte de coisa, né? Tem uma fala assim, uma fala, né? Só do Joane metendo o pau nele. E ele mistura tudo, né? Vocês, se tiverem curiosidade, vocês vão ver isso. Ele mistura português, ele mistura o português com o latim, pega algumas expressões em espanhol e mistura tudo. Não acontece isso, tá, gente? Mas lendo assim, me dá a sensação de que o judeu fala assim: sai fora, velho, não vou aí não, tô de boa. É, e aí o que acontece? E no meio dessas acusações, né, ou então desse monte de palavras aí do Parvo, ele fala: você mijou você mijou no túmulo, né, falando do não cumprimento nos corpos, no corpo Christi, dos corpos Christi, né? Quando as pessoas vão lá e deixam uma flor, né? Vão para o cemitério e tal. E o judeu, né? Você mijou lá nos templos, você comeu carne quando não devia comer carne. E ele fala um monte de coisa. E a sensação que dá é essa, né? Que o judeu vira e fala assim: sai fora, mano, aqui não tem para mim, não. E o interessante é o seguinte: a hora que ele vai para a barca do inferno, o diabo fala assim, mano, sai fora, velho. Você não é daqui, né? Eu não vou te levar, não. Isso aí dá, dá azar, né? Isso aí traz mau agouro. Você imagina, velho, o diabo falando isso. É claro, a gente dá risada, mas você imagina o quão perseguidos esses caras foram no tempo do Gil Vicente, né? E o quão perseguidos esses caras foram, colocar assim, desde a época de Gil Vicente, porque depois veio a Segunda Guerra Mundial, né? Os judeus eles sempre foram perseguidos. E o fato é, assim, mas velho, o que eu falei para vocês no começo da aula? Não tem uma terceira via. Ou é paraíso, ou é glória, né? Ou é inferno. E aí o judeu fica lá sem saber muito bem o que fazer. Aí o que acontece? O diabo falou assim: ah, monta aí, velho, vai de reboque, né? Então ele vai ser rebocado, ele não entra na barca, ele vai ser puxado pela barca. Então, até para ir ao inferno é um transtorno, né? Um transtorno para o judeu. Muito, muito interessante essa figura. Bom, aqui nós temos uma dupla, né? Nós temos o procurador e o corregedor. O procurador e o corregedor, eles têm como elementos cênicos os livros, né? Ou seja, é alguém letrado, que é muito difícil para a época, né? É alguém letrado, e nós temos os processos, né? As folhas, os papéis, a burocracia, gente, representando a burocracia, né?
A burocracia, olha só que louco, né? A burocracia, ela é uma marca, isso é importante você deixar claro na sua cabeça. A burocracia, ela é uma marca do Estado moderno. A burocracia, ela anda concomitantemente à burguesia. O Estado moderno, ele é administrado tal como uma empresa. Olha a crítica vicentina a essa colocação. Lembre-se lá que eu falei para vocês, Rei Manuel, né? Lembre-se toda a burguesia que está lá com a ajuda, claro, da coroa, mas que ela está achando terras aí em todos os lugares, inclusive aqui no Brasil. Né? Bom, a acusação é, evidentemente, né, não precisaria pensar muito, a injustiça, ou seja, o juiz, né, os procuradores, o corregedor, ele é injusto, por quê? Porque ele, mediante dinheiro, portanto, suborno, né, por se subornar, por tornar-se corrupto, ele toma interesses particulares, ele toma o interesse de particulares e ele toma interesses particulares. Então ele ganha dinheiro e por ganhar dinheiro, alguém lá lhe paga alguma coisa e eles, como tem a máquina burocrática, como fazem parte da máquina burocrática, eles se elevam, né, não à categoria de funcionários, mas à categoria de pessoas que extrapolam a sua cadeira, certo? Que extrapolam a sua função. Essa é a ideia. E claro que dentro dessa acusação, também eles vão lá para a barca da glória, né? Afinal de contas, como eu disse, todos nós queremos ir para o céu. Ele vai lá para a barca da glória, indo à barca da glória, eles dizem a mesma coisa, quer dizer, olha, nós temos o argumento, né? É sempre quase igual. Nós temos uma função muito específica dentro da sociedade. Nós fizemos o que fizemos, mas foi para o bem do todo. Né? Algumas pessoas não deveriam ser incriminadas, não deveriam ser acusadas, enquanto outras sim. Por quê? Porque outras não tinham relevância social. E é claro, né, velho, que dentro dessa perspectiva, o anjo vai falar assim, mas olha, não pode. Será que você não percebeu que a seu problema é ter se colocado acima do seu cargo? Né? Ou seja, como você possui uma função pública, você tem que defender os interesses públicos. Como você faz parte de uma burocracia, você deve defender os interesses públicos, ou seja, cumprir com a sua função, coisa que vocês não fizeram. E justamente por isso vocês não podem entrar aqui. E o que acontece? Ele vai lá, né? O diabo está lá esperando novamente, fala assim: monta aí, let's go, e vamos nessa, né? E vamos nessa. Bom, nós temos aqui mais um personagem que é o enforcado. O seu elemento cênico, na verdade, não precisaria nem colocar elementos cênicos, esqueci de tirar aí. O seu elemento cênico é a corda. Né? A corda, ela representa a maneira com que ele foi morto, certo? A acusação, ele é acusado de ser ladrão e de ser assassino. Então, moçada, no caso aqui do enforcado, não, ele não é suicida, né? Então, assim, é bom pelo menos você ter ouvido falar qualquer coisinha, porque os vestibulares, principalmente, né, questões fechadas, né, objetivas, eles vão jogar lá uma ou duas alternativas, e é para aquele sujeito que não leu absolutamente nada e que eles
né? Escreve de maneira bonitinha lá para você cair no conto do vigário. Ele não é um suicida. Ele está carregando essa corda porque ele foi enforcado porque ele era um criminoso. Porque ele era um criminoso. E, de fato, gente, ele é o único que não se, que já tem certeza absoluta de que não vai é, 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 para os céus, né? Ele fala, inclusive, existe, né, uma passagem que ele vai dizer assim: olha, mas o sujeito que me sentenciou, ele disse que por eu morrer desse jeito, eu teria lá, né, chances maiores de ir ao paraíso, de pegar a barca da glória, enfim, e de alcançar os céus. Aí o anjo vai falar assim: não, meu filho, esse sujeito te enganou. Por quê? Porque você cometeu de fato um pecado, né? Além de ladrão, você é assassino. Isso é um dos pecados capitais. Então não tem essa história não de arrependimento de última hora. Ou melhor, de que a maneira com que você morre, ela determinaria o modo de... mudaria, né, alteraria o seu destino. Não, senhor, velho. Pode voltar lá para a barca do inferno. E ele volta e ele entra lá de boa e não tem lá muitas. Não é não tem muitas delongas, né, cara? Ele já está meio mais convencido mesmo de que fez errado e ponto final, e vai arcar com as consequências. Certo? E por fim, moçada, olha só que beleza. Nós temos a figura de 4 cavaleiros das cruzadas. Como nós sabemos que eles são cavaleiros das cruzadas? Pela sua armadura e pelo escudo, mostrando aí a cruz de Cristo, né, simbolizando a fé cristã e a luta contra os mouros. Lembram-se que eu falei de um escudo, né? Lembra-se que eu falei de um escudo? Esse escudo fazia parte lá do frade. Aquele escudo, moçada, simboliza as guerras, mas veja, guerras motivadas pela ambição. Aqui, é claro que isso é Gil Vicente, né, velho? Vamos entrar no ambiente do Gil Vicente. Aqui, as guerras, as cruzadas, elas não são guerras motivadas pela ambição. São sim, professores. É sim, sor. Pode ser, mas aqui não é, velho. Aqui não é, né? Para o Gil Vicente, não. Então você vê toda a ideologia católica. Então, é a guerra santa. É a guerra para salvar o mundo, né? Vamos colocar assim. Por quê? Porque o mundo é a Europa. Então, é a guerra para salvar o mundo, para expandir a fé católica. Então, é, o escudo lá, que era para guerras territoriais, lá tá errado. Essa guerra tá certa. Né? Essa guerra tá certa. A acusação, claro, evidentemente, lógico, obviamente, não tem nenhuma acusação em relação a esses cavaleiros. Tanto é verdade que esses cavaleiros eles vão marchando, né? Eles vão marchando, todos bonitos, todos fortes, todos contentes, eles vão marchando, entoando uma cantiga que reverencia a fé cristã, que reverencia Deus e etc., e vão passando assim como se a barca do inferno nem existisse. E aí o diabo fica possesso, fala assim: ô, 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 vocês não estão me vendo aqui? Ô, eu imagino assim, ele chamando assim: tô aqui, vocês não vão ficar aqui? É? Vocês não vão perguntar quem sou eu? Eles falam: não, não. Quem lutou e quem luta para difundir a fé católica
não tem nenhum receio em relação ao seu destino. E aí o diabo olha, meio que chutando ventos, né? Meio balbuciando, cacete, né? Enquanto isso eles vão, pá, 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 chegam, aí o anjo anuncia, fala assim, pô, pronto, chegou quem estávamos esperando, chegaram quem nós estávamos esperando, entrem na barca e vamos embora. E aí fecha o pano e nós terminamos a análise desta obra de suma importância para a história da arte em Portugal e de suma importância também para nós brasileiros. Porém, né, como eu já disse, a importância ela se deve mais à sua ocorrência no vestibular. Tudo bem, gente. Conseguimos entender essas. Eu tentei ser o mais sucinto possível, mas ao mesmo tempo sem também ficar só no raso, né? Só no arroz feijão. E mesmo assim nós tivemos uma hora aqui, eu estou olhando 1h05 de aula. Não conseguiríamos fazer isso em menos tempo, mas com certeza nós teríamos assunto para fazer em 2 aulas também. Mas para não ficar tão pesado, né, deixo aí com vocês essa aula. Espero que vocês tenham entendido. Caso isso não tenha acontecido, caso tenha lá ficado alguma dúvida, alguma relação que você fez aí ao longo da exposição e não tinha como perguntar, me procurem aí no privado que eu, dentro das minhas limitações, né, dentro daquilo que eu sei, eu vou procurar te explicar com toda a atenção possível. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Até a nossa próxima aula. Lembrando que a nossa próxima aula será sobre as farsas em Gil Vicente. Em especial, Farsa da Inês Pereira e O Velho da Horta. Maravilha? Obrigado. Um beijo. Até a próxima.